No vídeo de hoje nós vamos estar ranqueando os 12 genins de Konoha, do mais fraco para o mais forte em seus auges. Não era na época do exame Chunin ou quando eles eram genins não, e sim em seus auges lá para o final de Naruto Shippuden. Então sem mais delongas, vamos começar porque é muita gente para ranquear aqui hoje, viu? Bora lá! Em 12º lugar fica ele, Kiba Inuzuka. Coitado, logo o cara que queria virar Hokage no lugar do Naruto, né? Kiba é um shinobi especializado em rastreamento, capaz de localizar qualquer alvo usando seu faro apurado. Uma habilidade que poucos ninjas conseguem replicar. Seu estilo de combate gira em torno da mímica animal com seu cãozinho Akamaru. Não mais tão cãozinho, né? O bicho cresceu pra caralho. Juntos eles podem se fundir em um cachorro gigante para ampliar seu poder destrutivo. Em seu auge durante a Quarta Guerra Ninja, Kiba até demonstra uma evolução. Aprendeu o Jutsu Clone das Sombras, adicionando uma terceira cabeça ao cão fundido e aumentando a sua velocidade de rotação e consequentemente o poder também. Podemos até ver ele varrendo clones do 10 Caudas com essa técnica, o que é até bem bacana. O problema é que o arsenal de Kiba não vai muito além do presa sobre presa e suas variações. Pode até ser útil, mas não tem a versatilidade que um shinobi de alto nível precisa ter. E justamente o taijutsu, que deveria ser seu ponto mais forte, acaba sendo previsível e limitado demais. No Naruto clássico, Sakon e o Kon simplesmente usaram o Rashomon e desmontaram toda a transformação do cão de duas cabeças em uma tacada só. Aquilo já diz muito sobre as suas limitações. Já na guerra ele tá mais forte, evoluiu, virou Chunin, mas a essência do jutsu não mudou de verdade. Basicamente é só mais uma cabeça e um giro mais rápido. Tem evolução, mas não é grande coisa. Foi o que menos evoluiu dos 12. No final das contas, Kiba é um bom Chunin, mas incapaz de lutar de igual para igual contra ninjas acima dessa patente. Em 11º nós temos Ino Yamanaka. Olha, eu gosto da Ino e do clã Yamanaka. Inclusive meu personagem no RPG de mesa do Han é um Yamanaka. Inclusive a gente tá com vaga lá na mesa esperando mais uns jogadores pra gente poder voltar a jogar. Então quem tiver interessado aí, é só chamar ele lá. Eu vou estar deixando o link do canal dele na descrição e vou fixar o comentário dele que eu já combinei com ele. Ele vai estar comentando aí e é só combinar com ele, fechou? Então bora pro vídeo. Porém, vamos ser sinceros aqui, a Ino não é exatamente conhecida pelos seus feitos em batalha e é justamente por isso que eu coloquei ela nessa posição. Como a gente acabou de ver, o arsenal de técnicas do Kiba é extremamente limitado. A Ino, por outro lado, tem um kit de suporte que pode mudar o rumo de uma batalha inteira com um único jutsu. Ela conectou as mentes de toda a aliança Shinobi durante a guerra, ajudou o Shikamaru a montar a estratégia para interceptar a Bijudama do 10 Caudas e ainda manteve a comunicação entre Choji e Shikamaru enquanto eles combatiam os clones. E isso vale muito mais do que a transformação de Kiba, né, convenhamos. O jutsu de transferência de mente tem um potencial enorme caso ela acerte o inimigo. O problema é que ele é perigoso demais para ser usado sozinho. Você precisa paralisar o alvo primeiro, o que explica o porquê do trio Ino Chikachou funciona tão bem. Sem o Shikamaru travando o inimigo, a Ino fica exposta. E se ela errar, sua mente fica vagando fora do corpo por alguns instantes, tempo suficiente para um oponente experiente poder finalizá-la. Mas a Ino tem sim um momento brilhante na guerra, quando ela consegue controlar o Obito por alguns segundos que seja, e faz ele desviar a Bijudama, salvando Naruto, Kakashi e Killer Bee. Esse é o seu feito mais impressionante em combate, mas mesmo assim ela não fez tudo sozinha. O Obito estava parado, a Hinata estava monitorando com o Byakugan para abrir a brecha certa, e mesmo assim o Obito a expulsou em questão de segundos. É um momento incrível, mas que também mostra bem os limites do jutsu contra um oponente muito forte. Os Yamanaka também possuem um jutsu de destruição de mente que o Inoichi usa durante a invasão de Konoha para fazer um ninja da areia atacar o próprio aliado, uma técnica bem interessante, mas se ela realmente dominasse essa técnica no mesmo nível que seu pai, nós esperaríamos vê-la usando com mais frequência, né? Ela esteve presente na luta contra o Kakuzu, fez reconhecimento com um pássaro para localizar Hidan em Kakuzu, mas acabou sendo surpreendida por Kakuzu e precisou ser resgatada pelo Shikamaru e pelo Kakashi, sem nem tentar o jutsu de destruição de mentes uma vez sequer. Isso fala muito sobre o domínio limitado dela com essa técnica do que qualquer outra coisa. No final das contas, a Ino é uma peça fundamental em equipe, comunicação, estratégia e suporte de alto nível. Só que quando o critério é poder individual em batalha, ela fica atrás da maioria dos 11 aqui. E em 10º lugar nós temos Hinata Hyuga. Muitos defendem a Hinata dizendo que por ser a princesa do clã Hyuga, ela é uma das mais fortes entre os 12 de Konoha. Mas não. Ah, mas ela enfrentou o Pen, ela usou os punhos do leão gêmeo, ela chegou a acertar ele, blá 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 blá. Sim, se fosse isso que realmente aconteceu, seria o momento mais marcante da personagem e toda a franquia. O problema é que essa versão épica existe apenas no anime. No mangá, que é a versão canônica, a cena tem literalmente uma página, cara. Uma única página. Hinata ativa os punhos do leão gêmeo, corre em direção ao Pen, que desvia de tudo com muita facilidade e usa um único Shira Tensei que manda ela longe, cara. Um golpe e acabou tudo. O anime acabou inflando bastante esse momento, mas o mangá deixa claro o abismo enorme que tinha entre os dois personagens. Parecia
aconteceu. Esse era o ponto mais alto dela na história. E se a gente olhar pra tudo que ela fez na guerra, o cenário não melhora muito, tá? Ela combina o Byakugan com o jutsu de transferência da mente, como eu acabei de falar agora, né? Um momento bacana, ok. Ela luta contra alguns Zetsus brancos ao lado do Neji, só que o seu grande feito de combate na guerra é usar o contra-ataque dos 32 palmas contra os clones do 10 caudas. E vale lembrar que o Neji já usava os 64 palmas 3 anos antes do que a Hinata nesse ponto. Ela nunca usou rotação Hyuga em momento algum da guerra, em momento algum do anime, o que é curioso pra uma Hyuga em combate, né? E o jutsu mais poderoso que ela mostra são os punhos do Leão Gêmeos, que no papel parecem bem devastadores, mas ela tentou usar contra o Pain e não acertou um único golpe sequer, né? No geral, a Hinata é uma Chunin sólida dentro do padrão, confiável, com um kit interessante de habilidades, mas quando a gente compara com o resto dos 12, os feitos em batalha dela simplesmente não sustentam uma posição mais alta. E em nono lugar nós temos a Tenten. Sim, eu sei. Antes que vocês comecem a digitar nos comentários, eu também fiquei surpreso comigo mesmo. Eu adoraria ter colocado ela mais abaixo nessa lista. Mas eu preciso ser justo e me basear nos fatos, né? Estamos falando de força no auge. E quando a gente analisa a Tenten no seu momento mais alto, as coisas até que ficam interessantes. Normalmente o estilo da Tenten se resume a abrir pergaminhos e tacar 250 mil armas no oponente de uma vez, né? O que, convenhamos, é uma estratégia que pode dar muito errado com qualquer outro ninja de nível Jonin pra cima. Só que a Tenten no auge não é a Tenten comum, tá? A Tenten em seu auge empunhou o Bashouzen, aquele imenso leque de penas que pertenceu ao próprio sábio dos 6 caminhos. Ela consegue a arma durante a guerra após a derrota do Ginkagu e Kinkagu, e o que ela faz com ela é bem impressionante. No anime ela tem mais tempo de tela com a arma, mas mesmo no mangá ela faz algo que chama muita atenção. Simplesmente ela elimina 2 corações do Kakuzu em um único golpe de Bashouzen. Para quem não lembra, os corações do Kakuzu deram muito trabalho pro Kakashi e Shikamaru lá no arco da supressão da Akatsuki. O Kakashi só conseguiu destruir um deles com um Haikiri pelas costas, pegando o Kakuzu completamente de surpresa. Outro coração só foi eliminado através de uma armadilha bem elaborada do Shikamaru, usando o ritual do Hidan com o próprio sangue de Kakuzu contra ele. O Naruto chegou depois e destruiu mais 2 com o Rasen Shuriken, e o último foi finalizado pelo Kakashi, que aproveitou que o Kakuzu já estava todo ferrado ali no chão depois do Rasen Shuriken do Naruto, encerrando o combate de vez. Ou seja, derrubar esses corações exigiu esforço coletivo, ataque surpresa e muito, mas muito planejamento. Mas a Tenten, que tanto criticam, destruiu esses 2 corações com uma naturalidade absurda, usando um único golpe de Bashouzen. Ela é especialista em armas e o Bashouzen é uma arma, então faz sentido que ela consiga empunhá-lo melhor do que qualquer outra pessoa ali. E essa é a Tenten no auge. Foi curto, mas foi bem poderoso. Mas agora é que vocês vão ficar loucos comigo mesmo, tá? Em 8º lugar nós temos Neji Hyuga. What the fuck? Novamente, eu não tenho culpa em como Kishimoto escreveu seus personagens, tá? Neji foi um personagem que no clássico parecia destinado a ser um dos mais fortes da geração. Simplesmente um gênio, o orgulho do clã Hyuga. Alguém que era mais poderoso do que praticamente qualquer genin daquela época. E isso é exatamente o problema dos Hyuga. Eles sobem rápido demais por causa das suas habilidades inatas. Mas essas mesmas habilidades têm um teto de poder relativamente baixo. Não me entendam mal, eles chegam longe, mas chegam até um certo ponto e param por ali. O Neji era um Jonin, mas vamos ser honestos, ele é um Jonin de nível mais baixo. Não dá pra comparar ele com alguém como Kakashi, Gai ou até mesmo Azuma. Ele é muito mais forte que a Hinata, com certeza, mas os feitos dele no auge deixam a desejar quando a gente olha para quem está acima dele nessa lista. No Shippuden, quando o time dele enfrentou o clone do Kizami, o Neji foi irrelevante, cara. Ele usou 1 ou 2 palmas de vácuo sem resultado nenhum e acabou sendo capturado pela prisão de água do Kizami. E lembrando que aquilo era um clone com apenas 30% do real poder do Kizami. Na guerra, ele estava lutando contra os Zetsus brancos quando um deles conseguiu capturá-lo e drenar seu chakra para se disfarçar de Neji, que tentou matar Sakura. Sério, o gênio do clã Hyuga, o prodígio da Vila da Folha, foi pego por um Zetsu branco. Pô, aí não dá, né, Neji? Não dá pra te defender, né? O kit de habilidades dele tem coisas bem interessantes. O Byakugan é excelente para rastreamento e leitura de combate. O Punho Gentil pode desativar pontos de chakra. A rotação é uma defesa sólida. E os 64 palmas, junto com a palma de vácuo, completam o arsenal. Mas sejamos sinceros, quem você viu ele derrotando com 64 palmas? Ninguém, cara. O Naruto simplesmente ignorou o golpe nos exames Chunins. O Kidomaru se defendeu facilmente com aquela secreção de pele. E a palma de vácuo é basicamente uma rajada de ar, cara. Funcional, mas não resolve contra oponentes de alto nível. No auge de seu poder, ele simplesmente foi incapaz de destruir um graveto que matou ele, cara. Ele não foi pego desprevenido. Ele viu o ataque vindo, mas não teve opções. A rotação estava sobrecarregada, a palma de vácuo
fraco talvez não tivesse força o suficiente para quebrar aquela madeira, e o que sobrou para ele foi usar o próprio corpo como escudo. Enquanto isso, nós vemos a Sakura e o Kakashi contra-atacando aquele mesmo estilo madeira sem tanta dificuldade. Então sim, o Neji fica em 8º lugar. Já em 7º lugar, nós temos Choji Akimiji. Pois é, quem diria, hein, cara? Choji Akimiji mais forte que o Neji Hyuga. Eu jamais esperaria isso quando eu jogava meu bom e velho Naruto Ultimate Ninja lá no meu Play 2 lá. Ô, saudades, viu? O momento mais poderoso de Choji acontece quando ele desperta suas asas durante o confronto contra o Azuma no Edo Tensei. E o mais impressionante é que ele passa a ter acesso natural a esse poder que a pílula vermelha proporcionava antes, sem colocar sua vida em risco. Ele perde calorias, perde gordura, o corpo paga um preço, mas está longe de ser o custo fatal de antes. E naquele estado, Choji é simplesmente absurdo, cara. Depois que as asas aparecem, ele praticamente derrota sozinho o Azuma do Edo Tensei. E vale lembrar que o Azuma era um Jonin de alto nível, tá? Não era qualquer ninja. Em seguida, ele vai direto enfrentar a estátua Gedo ao lado do seu pai. Ele não vence essa luta, mas o simples fato de aguentar o tranco da estátua já diz muito sobre o nível de poder que ele tinha naquele momento. Seus socos reforçados por chakra na forma borboleta carregam uma força destrutiva brutal, cara. E ele ainda tinha outras ferramentas à sua disposição, o tanque de carne e suas expansões espaciais do corpo, por exemplo. Além disso, no primeiro dia de guerra, ele conseguiu imobilizar o Kakuzu do Edo Tensei até o final do dia. A luta acontece em grande parte fora de cena, mas fica subentendido que o Choji teve um papel central no confronto que acabou eliminando o Kakuzu ao lado da Tenten. Então, 7º lugar muito bem merecido, viu, meu amigo Choji? E em 6º lugar, nós temos Shikamaru Nara. Quando falamos de poder de fogo bruto, o Shikamaru não é exatamente o nome que vem à cabeça, mas ele compensa isso com inteligência, estratégia e uma capacidade de leitura de batalha que poucos ninjas da sua geração conseguem igualar. No auge, durante a guerra, ele estava longe de ser um ninja sem recursos ofensivos. O jutsu da possessão das sombras por si só já é um pesadelo para qualquer oponente enfrentar, porque se o Shikamaru conectar sua sombra ao inimigo, pode saber que você tá ferrado. A partir daí, ele tem o enforcamento pela sombra para estrangular e o jutsu de costura de sombra para poder cortar e furar seus inimigos. Mas antes de dominar essas técnicas, a possessão da sombra era útil, mas limitada. Ela travava o oponente e Shikamaru ficava esperando por alguém para decidir a partida, né? Mas agora ele pode simplesmente lutar de verdade. Shikamaru é o único dos 12 genins de Konoha fora do time 7 que derrota um membro da Akatsuki. Tem gente que fala que o Hidan é o mais fraco, mas ele era imortal e o Shikamaru conseguiu derrotar um cara imortal, então você já vê que o bichinho é inteligente, né? Mas outro ponto que o pessoal ignora é a velocidade do Shikamaru, cara. E não a velocidade de raciocínio, a velocidade física dele. Ele desviou de um ataque surpresa do Kakuzu durante o confronto contra ele e o Hidan, algo que exige reflexos de verdade. O Kakuzu é um cara bem forte. E no mesmo combate ele conseguiu respingar o sangue do Kakuzu na própria bochecha sem que o Hidan notasse o que estava acontecendo. Isso exige precisão cirúrgica nas mãos e controle total da situação sob pressão, coisa que o Shikamaru é rei. Em 5º lugar, nós temos Shino Aburami, um homem que nunca perdeu uma luta no anime inteiro, cara. E ele é disparado o mais impressionante dos 12 genins de Konoha contra os clones de 10 caudas, tirando o time 7, é claro, né? Por ser um Aburami, o arsenal dele gira em torno de seus insetos, e lidar com eles é bem chatinho, tá? Eles são pequenos, mas agem em enxame e cobrem ângulos que nenhum ninjutsu convencional cobre. Mas o que eleva o Shino acima de outros Aburami é o intelecto. Ele é provavelmente o ninja mais inteligente dos 12 depois do Shikamaru em termos de QI de batalha. Vimos isso contra Zaku e contra Kankuro. Ele não é do tipo que reage a uma ofensiva contra-atacando, ele é do tipo que antecipa seus movimentos, bem parecido com o Shikamaru também, né? Na guerra ele ganha acesso a seus besouros parasitas comedores de chakra, e é aí que as coisas ficam bem perturbadoras, tá? Igualzinho filme de terror. Esses insetos penetram nos clones da 10 caudas por dentro, devorando o chakra deles e saem de lá enormes, cara. Devorando os bichos de dentro pra fora, mano. E aqui tá a pergunta que o pessoal faz: por que o Shino teria esses insetos se eles só funcionam contra criaturas feitas de chakra? Todo shinobi tem chakra circulando pelo corpo, então esses besouros conseguiriam fazer exatamente a mesma coisa contra ninjas comuns. Comem por dentro, drenam a energia vital e emergem do hospedeiro. Seria simplesmente brutal, cara. O Shino merecia muito mais tempo de tela do que realmente recebeu, né? Um dos personagens mais subestimados de toda a franquia, e o 5º lugar é uma prova disso.
anos. Em quarto lugar nós temos o Rock Lee, e o auge dele também acontece na guerra, onde ele demonstra acesso ao 7º portão interno. É verdade que o Lee não teve muito tempo de tela no Shippuden, mas o que ele faz com o pouco tempo que teve é difícil de ignorar, tá? Um feito que boa parte da fandom simplesmente esquece é literalmente partir o Madara do Edo Tensei ao meio com um único chute, no momento em que a aliança avançava contra Obito e Madara. O Lee estava na ponta da lança, cara, foi o primeiro a romper a linha e aquele chute cortou o Madara no meio, quebrando a conexão dele com o 10 Caudas num único movimento. Sim, ele estava amplificado pelo chakra da Kurama naquele momento, mas ninguém mais fez algo parecido contra o Madara, com exceção da Tsunade, né, que explodiu metade do corpo dele com um soco. E todo mundo sabe o nível de força que a Tsunade tem, né, então convenhamos. Além disso, no 6º portão, Lee foi rápido o suficiente para ser peça-chave na estratégia de Gai contra o Madara de Jinchuriki. Ele arremessou a Kunai do Minato com o timing exato para que o 4 Hokage conseguisse se teletransportar e interceptar as esferas da busca da verdade, impedindo que elas atingissem o Gai com os 8 portões ativos e garantindo que o ataque continuasse. Precisão cirúrgica em pleno caos de guerra. O menino é brabo, mano. No clássico ele já era absurdo. Enfrentou o Gary, que era uma ameaça real para qualquer ninja mais jovem ali, e levou aquele combate a um nível extremo, cara, que poucos conseguiriam. O Neji ficou de cara, mano. Tremeu as bases ali vendo o Lee. O 5º portão já era devastador e no Shippuden ele tinha um 6º, que não é só um degrau acima, é uma diferença de outro patamar completamente, tá? Ele enfrentou o Kimimaro com o corpo já comprometido, o que fala muito sobre o potencial do Lee mesmo sem os seus portões. Não existe antifeitos contra o Lee, tá? O Neji, por exemplo, foi capturado por um Zetsu branco e o Lee não tem nenhum momento assim contra ele. Nenhuma performance ruim que enfraquece o nosso argumento. Você até pode dizer que ele não aparece muito no Shippuden e foi deixado de lado, e tá certo isso, mas a ausência de tela não é o mesmo que fraqueza, né? Como eu já disse, o pouco que a gente viu já foi o suficiente para mostrar o potencial que o Lee tinha. Beleza, então, agora chegando no top 3, vocês já sabem, né? O time 7, basicamente. Em terceiro lugar, Sakura Haruno. Tá, e eu sei que a Sakura divide opiniões. Tem gente que vai pausar o vídeo agora mesmo e digitar que ela era um fardo nos comentários. Mas esquece essa opinião só por um segundinho e olha aqui para os fatos, porque a Sakura no seu auge é uma história completamente diferente, tá? O momento em que ela desperta o selo Byakugou durante a guerra marca a transformação dela na primeira ninja de nível Kage dessa lista. Isso não é exagero, cara, é o que os fatos mostram. Com as 100 curas ativas, ela consegue invocar uma grande parte da Katsuyu, uma invocação que por si só já é símbolo de poder nível Kage. Mas tem um detalhe que pouca gente para pra pensar. A Tsunade precisava desperdiçar chakra constantemente para manter sua aparência jovem. Já a Sakura não tem essa necessidade. Isso significa que o selo dela acumulou uma quantidade de chakra ainda maior que da Tsunade, dando a ela mais combustível para suas técnicas do que sua própria mestra tinha disponível. O primeiro soco dela depois de despertar o Byakugou já deixa claro isso, tá? A onda de choque do impacto é absurda, cara. Se você olhar o tamanho dos clones do 10 Caudas em relação à cratera que aquele soco abriu, eles pareciam minúsculos, mano. E lembrando que esses clones eram criaturas muito maiores que qualquer humano, né? E tudo isso com um único golpe, cara. Fora a força bruta, a Sakura não é lenta, né? E com o Byakugou ativo, a durabilidade dela é absurdo, cara. O Madara mesmo atravessou ela com a esfera da busca da verdade e ela continuou de pé, mano. Terceiro lugar, muito bem merecido, não adianta chorar. Finalmente a nossa Sakurazinha brilhou. E em segundo lugar, rufem os tambores, Naruto Uzumaki. Sim, Naruto Uzumaki. O auge dele chega tarde na guerra, mas chega brabo. Depois de receber o poder do sábio dos 6 caminhos, Naruto passa a ter acesso ao chakra de cada uma das bestas de caudas, combinando as naturezas delas diretamente aos seus Sasengans. Ele pode invocar cerca de 5.000 clones se quiser, tem acesso às esferas da busca da verdade e com o modo sábio dos 6 caminhos ativo, seu reconhecimento de campo é praticamente perfeito, cara. Ele sente tudo ao seu redor. E para completar, sua reserva de chakra é a maior de qualquer personagem da obra. Mas mesmo antes de tudo isso, Naruto com o chakra da Kurama já era uma ameaça de outro nível. O modo chakra da 9 caudas, o avatar completo da raposa da 9 caudas, a Bijudama, tudo isso já colocava ele em uma categoria separada da maioria dos ninjas da guerra. Os feitos dele falam por si só. O Mega Rasen Shuriken dele cortou a árvore divina ao meio, ele segurou os meteoros do Madara e ele ainda conseguiu clonar o próprio avatar da Kurama, criando múltiplas cópias de uma criatura daquele porte no campo de batalha. É muito brabo, mas
Mas isso não bate o verdadeiro poder de Sasuke Uchiha, que ficou em primeiro lugar dessa lista. E já pra adiantar aí, ó, eu não sou fanboy do Sasuke, tá? Nem gosto muito dele, pra ser sincero. E desde o clássico, meu favorito sempre foi o Kakashi, mas como esse vídeo fala dos 12 de Konoha, eu ainda prefiro o Rock Lee no lugar dele. Mas a gente é realista aqui, então vamos voltar pro tópico. Bom, o Sasuke, em primeiro lugar, é conhecido por ser um combatente calculista frio e que pensa em cada movimento antes de agir. E ele realmente perdeu do Naruto em seu confronto final lá no Vale do Fim, mas ele lutou de forma surpreendentemente imprudente. Ele tinha ferramentas que simplesmente não usou, cara. Por que ele não cobrou as lâminas do Susanoo com a Amaterasu? O Naruto tava bloqueando as espadas com as mãos do Avatar da Kurama. Aquilo teria queimado o Avatar toda vez que encostasse em qualquer arma do Susanoo. Se o Sasuke tivesse usado 2 neurônios no momento em que acertou o Naruto com o Chidori pelo Amenotejikara, aquele ataque lá pelas costas, ele tava em contato físico com o Naruto, cara. Então o Amaterasu naquele instante simplesmente acabaria com a luta. E não adianta falar que o Naruto absorveria o poder dos 6 caminhos, porque o Sasuke também tinha o poder dos 6 caminhos, o que anula completamente essa capacidade de neutralização. Mas se nada disso te convenceu ainda, tem um argumento que é canônico e inegável. O auge absoluto do Sasuke é quando ele absorve o chakra das 9 bestas de cauda dentro do seu Susanoo, criando o Susanoo de Indra. Inclusive, enquanto ele absorve cada uma delas, ele ainda mete a marra e fala que é o mais forte desse mundo. E ele tava certo, cara. Naquele momento específico, nenhum outro personagem da lista ou qualquer outro personagem chegava perto dele. Mas o que ele fez é outra história. Desperdiçou tudo em um único ataque, a flecha de Indra, em vez de continuar pressionando com o Susanoo perfeito, né? Ele tinha o Shibaku Tensei disponível, poderia capturar mais chakra, poderia segurar o confronto. Em vez disso, foi na base do vou resolver isso logo de uma vez e acabar com isso. Aí acabou ficando sem chakra, né? Decisão burra demais. Então, dito isso, Sasuke número 1, postei e saí correndo. Bem, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se sim, não deixe de acompanhar o canal. Vou estar deixando 2 vídeos aí de sugestão para vocês continuar assistindo o nosso queridíssimo canal. Então, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!